ministrando a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu peço, Pai querido, que mais uma vez o Senhor venha usar o teu servo, como sempre o Senhor usou, cheio de graça, de unção, de virtude do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para ouvir, Senhor, a tua voz. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém, Jesus. Ainda em pé. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 24, e versículo 36 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus por esse convite que o Mateus nos fez de estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E não é segredo para ninguém que toda vez que é para vir aqui o coração pula no peito. Obrigado, irmão. A gente fica muito feliz mesmo por esse convite. Aí o pastor Arthur nos apresenta e nos chama de amigo chegado, termina de quebrar as pernas, né? Pessoas que a gente tem como referência, olhar para a gente e falar que a gente é amigo, isso é muito gostoso. Obrigado, pastor, pela confiança. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam, amém? 24, versículo 36. Porém, e ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Até aqui os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu estou muito grato por estar aqui, eu já mencionei isso. E ao mesmo tempo que eu estou tomado de uma gratidão muito grande por esta oportunidade, enquanto eu estava meditando na Sagrada Escritura, esse texto de Mateus 24, o Espírito Santo falou no meu coração acerca dele, conforme eu lia, conforme eu estudava esse texto, ao mesmo tempo que eu era tomado de uma alegria, de uma esperança, de uma convicção nessa vinda de Cristo, eu também era de uma certa forma tomada por um medo, tomado por uma incerteza, tomado por uma dúvida de que se a vinda fosse hoje, como eu estaria. É natural que a gente só pense em nós, só pense em nossa vida, só pense na nossa intimidade com Deus, com Jesus, quando nos deparamos com situações adversas, quando nós nos deparamos com situações que estão fora do nosso controle. É neste momento que a gente percebe a nossa dependência de Deus, e é nesse momento que a gente faz a memória nossa trabalhar um pouquinho para lembrar dessa promessa de Jesus, que um dia foi, mas voltaria para buscar a sua igreja. É interessante no capítulo 24, que Jesus, ele está saindo do templo, e quando ele está saindo do templo, os discípulos se aproximam dele e prendem a atenção de Jesus, mostrando para Jesus a ornamentação do templo, a arquitetura do templo, a forma com que o templo estava projetada. Jesus escuta os discípulos, porque Jesus é educado, mas quando os discípulos terminam de falar, a Bíblia diz, Jesus vai dizer a eles: está vendo isto? Eis que vos digo que não ficará pedra sobre pedra.
Jesus responde, Jesus fala aos discípulos essa fala, e eles continuam, e eles vão chegar agora no monte. Jesus vai se assentar, e os discípulos vão estar à sua volta, e eu acho lindo essa sinceridade, essa sabedoria dos discípulos ao aproveitar que o mestre está sentado, ensinando eles. Eles vão dizer uma pergunta para Jesus, dizendo assim: mestre, quando acontecerá essas coisas? Quando é que o Senhor vai voltar buscar a tua igreja, voltar nos buscar? E quando é que vai ser o fim do mundo? Dentro de uma mesma frase, eles vão pôr duas perguntas para Jesus: quando é a sua vinda? E também quando é o fim do mundo? Essa passagem de Mateus 24, nesse diálogo de Jesus com os discípulos, talvez eles tenham feito uma pergunta que nós, se tivéssemos a oportunidade, faríamos exatamente a mesma: quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que tudo isso vai passar, vai ser posto um ponto final? Quando é que o Senhor vai vir buscar a sua igreja? E talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez você, em silêncio no seu quarto, com a porta fechada, como Jesus ensinou, possa ter entrado dentro do quarto, debruçado sobre a cama e dito: Deus, até quando? Por que isso tudo? Até quando? Quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja? E a resposta que eles provavelmente queriam ouvir de Jesus era: mais cedo do que vocês imaginam. A resposta que eles talvez quisessem ouvir era: não se turbe os teus corações, vocês não vão sofrer não. Eu vou sofrer, eu vou passar pela cruz, eu vou preparar a morada e vou vir buscar vocês já já. Mas ao contrário disso, Jesus ele vai começar a ensiná-los, e respondendo a pergunta que Jesus recebeu, Jesus vai começar a dizer: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque depois de mim, muitos virão em meu nome, dizendo ser Jesus, para tentar confundir você, para tentar confundir os teus, para fazer com que você se engane. Aí Jesus continua dizendo, e ele vai explicando, dizendo: e quando vocês ouvires falar em guerra, rumores de guerra, pestes, não temais, porque isso é lícito que aconteça. Só tem um detalhe: ainda não é o fim. Eu fico imaginando esses discípulos ouvindo isso do próprio Jesus, que eles estariam e ouviriam rumores de guerra, ouviriam falar de pestes. Significa que eles estariam na terra enquanto tudo isso estivesse acontecendo. E talvez aquela esperança que eles tinham de ser arrebatados aos céus sem sofrer, porque estava vendo Jesus operar milagres. Eles estavam presenciando Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos. O Jesus Rei está ali operando sinais e maravilha. E quando perguntam a ele acerca do fim, ele dá essa resposta, dizendo que mesmo que vocês escutem falar de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. Jesus vai por mais alguns versículos colocando várias comparações, várias palavras que ficaram muito claro para os discípulos acerca deste fim dos tempos. Coisas que pudessem trazer à memória deles uma aplicação bem clara acerca do que de fato vai acontecer. Mas quando chegamos aqui no versículo 36 do capítulo 24, Jesus vai fazer uso de uma fala. Ele vai mencionar acerca de Noé. E Jesus vai dizer: assim como
nos dias de Noé. E chamou minha atenção, e eu fui trazer à memória os dias de Noé. Mas para falarmos de Noé, nós precisamos ir um pouquinho para trás ainda, em Gênesis. Quando Deus ele cria os céus, ele cria a terra, cria todas as coisas, forma o homem ali do barro, para que o homem possa governar aquilo que foi criado, os animais. E agora a sua disjuntora, a sua companheira Eva, ela vai ser enganada pela serpente, vai fazer com que Adão também se engane, ambos vão perder esse acesso ao paraíso, vão ser jogados fora, vão ser postos para fora. Bom, quando eles saem, e daqui então a humanidade começa a crescer em números, a humanidade começa a se desenvolver, junto com a evolução dessa humanidade, o pecado também começa a se tornar comum no meio deles. O pecado também começa a se tornar rotina. Começa-se naquele tempo lá atrás, conforme a humanidade ia crescendo, o coração mau do homem ia se multiplicando, e tudo que era ruim eles praticavam, pecado diante de Deus, a ponto de Deus olhar do céu e a Bíblia dizer que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e agora vai fazer um dilúvio para acabar com tudo que ele criou. Mas aí Deus ele olha para a terra e encontra um homem chamado Noé. Esse homem, em Gênesis 6, vai dizer que ele é temente a Deus. A Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. Aí quando Deus olha na terra e encontra um temente a ele, que anda com ele, Deus chama Noé para uma conversa e dá a Noé um projeto. Dá para Noé uma missão. E junto dessa ordem, dessa missão, Deus dá a ele também tudo o que ele tinha que fazer. Desde o comprimento da arca, a largura da arca e a altura da arca. Deus dá todo o manual para Noé, dizendo: Noé, é desta forma que precisa ser feito, para que quando o dilúvio vir, o barco não afunde. E é interessante nesse período que não chovia, era apenas um vapor que regava a terra. Então Noé, quando toma conhecimento da parte de Deus, que Deus vai mandar um dilúvio, ele obedece a Deus e começa a executar o projeto que o Senhor confiou a ele. Ele começa a desempenhar esse trabalho nos mínimos detalhes, conforme o Senhor havia pedido. E o que Noé encontra nesse percurso de fazer aquilo que Deus manda, é afronta, é deboche. Eu fico imaginando a cena, Noé ali executando a arca, porque vai vir um dilúvio, e talvez os seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, se não família, perguntando para ele todo dia: mas pai, o senhor tem certeza que foi Deus que falou? Será que não foi coisa da sua cabeça? Tem certeza que precisa fazer isso? E vai passar-se os anos, e Noé firme, fazendo aquilo que o Senhor mandara que ele fizesse. Paralelo a isso, estudiosos vão dizer que Noé pregava e pregava arrependimento, para que o povo pudesse ter uma oportunidade de também agradar o coração de Deus, e agradando o coração de Deus, ganhasse acesso a essa arca, para que eles não fossem mortos, consumidos pelo dilúvio. Essa é a história de Noé que Jesus está se referindo em Mateus 24:36. Enquanto Noé está fazendo a arca, eles estão casando, dando-se em casamento, vivendo a vida naturalmente, da forma que bem entendiam. Mas existia um que estava bradando, estava gritando acerca de um dilúvio, mas o povo escolheu
continuar vivendo da forma que viviam. Passa-se mais de 100 anos. Noé pega a sua família, entra na arca, que assim o Senhor disse, pega a família, entra na arca. Entrou ele, esposa, filhos e as esposas dos filhos. 2 animais, os irmãos conhecem a história, mas fato é que ao entrar 7 dias depois, começa-se a chuva. Aquilo que há mais de 100 anos alguém estava gritando que ia acontecer, começa a acontecer. Eu fico imaginando a cena daqueles que debocharam, imaginando a cena daqueles que deram risada dele, que fizeram piadinha com ele, agora vendo a chuva descer do céu, correr até essa arca, e essa arca foi fechada pelo próprio Deus, do lado de fora para dentro, e o dilúvio vem e varre toda a humanidade. E Jesus está dizendo aqui que a vinda dele é semelhante aos dias de Noé, quando ninguém espera, quando ninguém imagina, da forma mais sutil que a gente possa imaginar, porque no mesmo capítulo 24, Jesus vai dar algumas comparações, dizendo a qual homem, sabendo que vai vir o ladrão, não arruma tudo, já não pode se preparar para se defender. Mas Jesus está dizendo que a vinda do Filho, que a vinda dele, vai ser sem avisar. E aí esses dias que Jesus está falando, a vida do homem será como os dias de Noé, falou forte comigo. Porque a nossa geração, nós estamos vivendo um momento na nossa história que só passa despercebido porque nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres. Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã e esquecemos o dia de hoje, ou que o próprio Jesus disse que aconteceria. Às vezes a gente se pergunta, talvez você possa ter feito essa pergunta: por que Deus permite esse Covid? Por que Deus permite o sofrimento? Aqui nesse próprio culto a gente leu bastante irmãos nossos que estão ali em cama, em UTIs, ali internados por esse vírus. Por que Deus permite tudo isso? Aí nós vamos para Mateus 24, e Jesus está respondendo isso, dizendo: porque é lícito que isso aconteça. É lícito que os rumores que nós ouvimos por aí aconteçam. É lícito que as pestes aí que a gente está vendo assolando a humanidade aconteçam. Só que a pergunta dos discípulos fala-se de 2 acontecimentos: a vinda de Jesus e o final das coisas, o final do mundo. Jesus está dizendo: é lícito que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas existe uma pergunta aqui sem resposta. Jesus está respondendo acerca do fim, mas sobre a vida do Filho do Homem, Jesus disse que nem os anjos do céu e nem o Filho sabe, somente o Pai. Se nós temos o manual dizendo que tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores, como foi aqui o sermão que Jesus está dando, nós como cristãos precisamos trazer à memória a promessa dele, que é o arrebatamento, porque esse arrebatamento ele é real. Essa vinda de Jesus buscar a igreja, ela é real. E às vezes a gente fica tão apegados às coisas e passa despercebido que nós como igreja estamos vivendo uma contagem regressiva. Eu lembro ano passado, quando os cultos foram proibidos, era só um atendimento que tinha que ter na igreja. Eu cheguei na sede num culto de sábado, só tinha eu. Literalmente só estava eu.
Eu subi no púlpito, eu falei comigo mesmo, eu vou fazer um culto, eu vou cantar hino da harpa, eu vou fazer a leitura, eu vou pregar aqui sozinho. Mas quando eu subi, eu olhei a igreja vazia, eu não consegui. Porque aquela cena que eu presenciei ano passado é a realidade que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Muitos vão correr para dentro da igreja. Vão encontrar aqui o teclado, vão encontrar aqui os bancos, vão encontrar aqui tudo que existe, menos o povo. Mas a mim e a você foi dada também uma ordem. E enquanto eu estudava esse texto, o Espírito Santo me fez uma pergunta dizendo: e como você está construindo a sua arca? Deus deu a Noé o projeto, tanto o comprimento, largura, altura, e Noé fez conforme o Senhor mandou, por isso salvou ele e a sua família. E às vezes eu e você queremos fazer a nossa arca do nosso jeito. Nós queremos moldar ela da forma que nos agrade. É por isso que às vezes a nossa geração não está acostumada a ter as perdas, a ter as aflições. Eu vou falar aqui porque eu passei por isso, eu escutei alguém dizendo para mim: ainda bem que não vai ter culto. Dá para dar uma descansada. Imagina, a ponto da gente brincar acerca disso. É porque a gente passa despercebido acerca deste arrebatamento da igreja. E aonde eu tenho recebido o convite para pregar, eu tenho pregado acerca desse arrebatamento, irmãos. Porque independente desse arrebatamento de Jesus vir e buscar a sua noiva hoje, eu vou usar essa expressão: Jesus está voltando todo dia para alguém. Jesus está voltando todo dia para alguém, e talvez você tenha perdido alguém próximo a você. E a pergunta que não cala é: como você está fazendo a sua arca? Da forma que o Senhor mandou? Ou do seu jeito? Quando você quer? Como que você está moldando a sua arca para o dia que Jesus vai vir buscar você? 100 anos fazendo um projeto, porque ouviu que Deus disse que mandaria o dilúvio. Nós estamos vivendo há muitas gerações ouvindo que Jesus está voltando, e a gente já ouviu tanto, a gente já cantou tanto acerca disso, que já virou costume. E estamos vivendo como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, vivendo conforme parece bom aos nossos olhos. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar dessa promessa feita por Ele. Foi Ele quem disse, foi Ele quem prometeu. E quando Noé ouviu que era Deus que prometeu, Deus quem disse, ele escolheu ser fiel e obedecer. Eu não sei, você que está me ouvindo, me assistindo, está aqui na igreja, eu não sei a forma que você está. Eu sei o que o Espírito Santo de Deus põe em meu coração essa tarde para ministrar para alguém aqui. Esse acontecimento está mais próximo do que nós imaginamos. Esse acontecimento está mais próximo do que a gente cogita. Mas às vezes a gente esquece desse detalhezinho da nossa arca. Existem umas regrinhas que Jesus colocou. Mais ou menos assim, na hora que você for fazer a sua arca: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Aí quando a gente vem carregar a cruz, não tem como a gente carregar essa cruz sem olhar para Jesus a forma que Ele carregou a cruz. Não é só carregar a cruz.
A prova de que não é só carregar a cruz é que Jesus não só carregou a cruz, ele foi humilhado, ele foi traído, negaram ele, aqueles que andavam com ele, viram Jesus ser espancado, viram Jesus crucificado, com uma coroa de espinho na cabeça. Mas mesmo com todas essas perdas, tu presenciando o mestre deles passando por tudo aquilo, ao terceiro dia, eles viram também o sepulcro vazio. Jesus não estava mais lá. Então nós temos esse caminho que Jesus nos estendeu. Nós temos essa porta que Jesus abriu, nos deu o manual, nos deu o caminho, dizendo: olha, eu vou para o céu, eu vou preparar morada, e quando eu voltar, eu buscarei vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo para sempre. Que promessa linda da parte de Jesus. Mas a pergunta que não cala é: pode chover hoje? Pode ser hoje esse dilúvio? Pode ser hoje essa vinda de Jesus? Como é que está você, Noé? A fidelidade de Noé fez ele, a casa dele, entrar na arca, e a arca que ele fez, conforme Deus pediu, foi suficiente para salvar eles. Como é que está a tua arca? Porque às vezes a gente fica, né, Joel, perguntando: Deus, por quê? Às vezes acontece até o que o Joel cantou, nossa cabeça ela chega a cair. Aí Deus vem através do louvor e fala: levanta a cabeça, não fique triste. Tudo que a nossa nação, tudo que a igreja, tudo que o povo está passando, é lícito que aconteça. Precisa acontecer. Mas tem um detalhe, ainda não é o fim do mundo. Porém, o arrebatamento que nós acreditamos pode ser, sim, hoje. Porque os sinais são relacionados ao mundo. A resposta da pergunta de quando Jesus voltaria, Jesus disse que nem os anjos e nem o Pai sabe somente, nem o Filho sabe, somente o Pai. E eu vim aqui para a igreja hoje dentro do carro pensando, falando: Senhor, e se realmente for hoje? E se realmente for daqui a pouco? Aí entra naquilo que eu falei no início: quando as situações estão adversas, o nosso coração clama por se aproximar de Jesus. Quando eu escutei aqui os pedidos de oração, dá uma sensação de impotência, né? Uma sensação de: eu vou pedir para o pastor me autorizar, vou pegar o óleo, eu vou lá naquele hospital, eu vou ungir. Jesus vai curar. Aí a gente vai, faz a nossa parte, não cura, e a gente fica triste. Aí Jesus nos traz aqui para dizer: ei, tudo o que está acontecendo é lícito que aconteça. Mateus capítulo 5 vai falar acerca do Sermão da Montanha, onde Jesus vai chegar e vai dizer assim: ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Para tudo que nós enfrentamos aqui, ao que vencer quando chegar no céu, na eternidade, nós vamos poder bater no peito e perceber que valeu a pena. Ao mesmo tempo, se a arca não tiver da forma que Deus pediu que estivesse, se a arca não tiver feita da forma que Deus pediu que fosse feita, vai entrar água e talvez afunde. Então talvez a resposta para a sua pergunta nessa noite seja: Jesus está voltando. Como que você está? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? Como que estão as decisões que você tomou nos últimos dias? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, cuida dessa arca, que tudo que você precisa, as demais coisas vão sendo acrescentadas.
Mas fato é, Jesus está voltando. Eu sei que você sonha alcançar os seus projetos aqui na terra. Eu sei que você sonha pela casa própria, o carro próprio, casar, ter filhos, ter netos. Você tem os seus projetos. Mas existe uma promessa maior que tudo isso feita. E essa promessa não tem dia e não tem hora para acontecer. Pode ser hoje, pode ser ao final deste culto. Então a pergunta é: como está você e a sua arca? Porque isso vai acontecer. Pode passar mais 1000 anos. Pode passar mais 2000 anos. Pode passar mais 2 segundos. Isso vai acontecer. João Paulo, mas eu já estou há mais de 30 anos cuidando da arca e não acontece nada. Aí Jesus vem no capítulo 24 dizer que é exatamente assim. Sem perceber, a chuva desceu. Sem perceber, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E que eu e você possamos estar prontos com a nossa arca construída, para que nesse dia nós possamos herdar essa promessa. Com a permissão do pastor Arthur, posso orar, pastor? Convido os irmãos a se colocar em pé. A você que está na sua casa, fecha seus olhos. Nós vamos orar. E essa oração, eu gostaria de convidar você a refletir na sua vida como eu refleti no dia de hoje. Eu refleti na minha vida no dia de hoje, voltando nela, a ponto de ser tomado desses 2 sentimentos: da esperança, da alegria do pode ser hoje, e da incerteza do pode ser hoje. Você pode bater no peito e falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, hoje. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua arca? Esses cultos, mesmo que seja por live, mesmo seja a forma que for, é Deus preparando a oportunidade de fazer você ouvir que Ele está à porta e vai voltar a buscar a sua igreja. Então reflita na sua vida, e você e Deus, onde você estiver, fala com Deus aí. Se for perdão, a palavra que o teu coração esteja queimando para dizer, peça. Se for, seja o que for que esteja na tua alma, clamando para que você ponha para fora, ponha nessa oportunidade, porque Jesus nos reuniu aqui, nos colocou aqui nessa noite para falar para você que é lícito tudo o que está acontecendo, porque é princípio das dores. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Nós estamos aqui, Pai, adorando o Seu nome, louvando ao Seu nome, ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor nos deu a oportunidade. E Pai, em nome de Jesus, que é sobre todo nome, eu peço neste momento, sobre cada família aqui representada, Pai, aonde houver uma pessoa assistindo esse culto, Deus, que o Senhor olhe para o coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que o Senhor possa nos despertar nessa noite, para compreendermos que o reino do céu está próximo, que mais dias ou menos dias, o Senhor virá buscar a sua igreja. Pai, nos ajuda a estar prontos, nos ensina, Pai, a construir essa arca, nos ensina a nos alicerçarmos, Senhor, para que possamos Te encontrar, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor derrame perdão sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo, que o Senhor derrame consolo, que o Senhor derrame esperança, que o Senhor traga respostas do céu nessa noite, Pai, mas que a certeza maior seja que o Senhor foi, Jesus, preparar moradas para vir nos buscar, Senhor, e que possamos estar prontos para herdá-las no céu ao Teu lado, Pai.
nesse momento o Senhor tenha liberdade para afastar de nós aquilo que possa estar nos impedindo de se aproximar do Senhor. As famílias, Pai, que estão nessa noite, eu sinto de orar assim, Deus, tomado por dúvida, incerteza acerca da saúde, acerca de tudo que o nosso mundo está vivendo, Pai, que a resposta do céu seja um abraço do Teu Espírito Santo, Deus, e que possamos ter a convicção que tudo nessa vida é lícito que aconteça, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui, Pai, que no dia que o Senhor sabe, Deus, nós possamos estar junto contigo na glória. Por isso, Pai, eu te louvo por esta oportunidade, eu te louvo, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu, de estarmos aqui, meditarmos na Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, permanecermos firmes até o dia que o Senhor escolher buscar a Sua igreja. É a minha oração, Deus, é o meu pedido, e é no nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço desde agora para todos sempre. Amém, Jesus. Som. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias, nós temos ouvido muito a respeito da volta de Cristo, da volta do Senhor Jesus. Até então, a gente que estuda, sabemos que muitas pestes já passou por essa terra, mas cada dia que nós enfrentamos esses tipos de sinais, nós entendemos que Jesus pode vir a qualquer momento, né? Então, agradeço a Deus pela vida do presbítero João Paulo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, e que continue pregando a verdade, ministrando a palavra do Senhor como ela é, e falando a todos que Jesus Cristo em breve voltará a buscar o seu povo. Amém? Quero agradecer aos músicos, agradecer aos irmãos, né, aos obreiros que nesta noite vieram nos ajudar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Também quero agradecer a Deus pelos irmãos que nos assistiram, né, através dos meios de comunicação. Deus abençoe, e eu tenho certeza que Deus falou com cada um de nós nesta noite. Amanhã nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, começa às 9 horas, termina às 10h30, e à noite nós temos aqui o culto da família, um culto evangelístico, também no mesmo horário de hoje, começando às 18h, terminando às 19h30, porque às 20 horas tem toque de recolher. Então nós optamos por fazer nosso culto desta maneira. Você que está em casa, a nossa igreja tem capacidade aqui hoje, dentro dos 15%, entre 35 a 40 pessoas. Talvez tenha alguém que queira amanhã vir cultuar o Senhor aqui. Nós temos aqui lugar para que você venha com segurança, com distanciamento, poder, né, cultuar a Deus presencial, tá certo? Convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés. Vamos agradecer o Senhor mais uma vez. Estaremos encerrando este culto abençoado, maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Espírito Santo, nós ouvimos, Senhor, a Tua voz. Mais uma vez o Senhor fala aos nossos ouvidos que o Senhor está voltando. Nós entendemos, Senhor, através dos sinais. Nós entendemos, Senhor, através de tudo o que está acontecendo. Por isso, Senhor, nos capacita, nos ajuda, nos fortalece, para que possamos vencer, Senhor, as tribulações, as angústias, as tristezas, Senhor, que tão de perto, Senhor, nos arrodeia. Falando, Senhor, da nossa vida espiritual,
uma guerra contra Satanás, uma guerra contra nós mesmos, uma guerra contra esse sistema mundano. Mas Deus, até aqui, Senhor, nós temos vencido. E no nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. Porque a Tua palavra diz que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Senhor, obrigado por cada um dos Teus filhos que aqui está. Que o Senhor possa recompensá-lo, Senhor, de uma forma gloriosa, Senhor, através das suas obras. Eu te louvo, Senhor, também por aqueles que ficaram, Senhor, nos seus lares, mas que, Senhor, com seus celulares, Senhor, na mão, Senhor, e ali, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e vendo, Senhor, este culto online, sentindo a Tua presença como nós sentimos, porque o Senhor é um Deus que fala através dos louvores, o Senhor é um Deus que fala através da Tua palavra. Pai querido, é no nome de Jesus, meu Senhor, que nós te damos graça, e oramos, Senhor, por todos aqueles que necessitam, que precisam, Senhor, de um milagre. Quantas pessoas, Senhor, em muitos lugares não tem, Senhor, mais leitos. Em muitos lugares, Senhor, as pessoas estão numa fila de espera, Senhor, para poder, Senhor, ser internado. Mas eu, Senhor, uno a minha fé, a fé das pessoas presentes, e as pessoas que estão nos seus lares, aqueles que ainda não desligaram o seu celular, ou mudaram, Senhor, talvez, Senhor, para um outro culto, uma outra coisa. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, essas pessoas. Ajuda, meu Deus, cada um de nós que aqui estamos. Nós sabemos, Senhor, como eu sei o que é chegar, Senhor, e orar por uma pessoa que está contaminada, onde o ar já está acabando, onde a pessoa está desesperada e o oxigênio não chega. Nós sabemos, Senhor, o quanto a pessoa fica angustiada. Mas Deus, tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, dos Teus filhos, dos Teus servos. Assim como o Senhor cercava Davi, nos cerca, Senhor. Coloca a Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Nos livra, Senhor, deste vírus, deste mal. E eu oro para que o Senhor fortaleça as famílias. Eu oro para que o Senhor tire aquele homem, aquela mulher, Senhor, daquele leito de enfermidade. Pai querido, é no nome de Jesus, meu Senhor, é no nome do Deus vivo que eu clamo nesta noite, neste final de culto, Senhor, porque quantas pessoas amigas, quantos nossos irmãos não estão sofrendo neste momento, e muitos, Senhor, não dão o devido valor, Senhor, e a devida preocupação, Senhor, com o problema que é esta enfermidade, esta doença. Este mal mata e tem matado muitas pessoas, mas que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos ajuda. Pai, em nome de Jesus, cobre nós com o Teu sangue, estenda a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão, Senhor, sendo medicados, para que esse medicamento possa trazer resultado de uma nova vida, de saúde, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos por todo esse setor, por todos os pastores, por todos os irmãos, Senhor. Guarda o Teu povo, cobre com o Teu sangue, estenda a Tua mão de poder e nos livra, Senhor, e ajuda aqueles que estão, Senhor, passando por esta enfermidade, passando por esta luta, por essa tribulação. Nós cremos na vitória, nós cremos no poder que há no nome de Jesus, nós cremos, aleluia, no nome precioso, como nós louvamos a Ti agora. Tem poder no nome de Jesus, tem poder, Ramaite Kodarabacheia, tem poder no nome do Cristo vivo, porque o Senhor nos deu poder para orar sobre os enfermos, o Senhor deu poder para nós interceder e rogarmos a Ti
Ti, sobre aqueles que precisam, aqueles que necessitam, que as correntes sejam quebradas, que as cadeias sejam abertas e que o Teu nome seja glorificado, que através dessa doença haja salvação na família, que através desta doença pessoas possam pedir perdão um para os outros, porque tudo tem um para quê e não um porquê. O Senhor sabe de todas as coisas, tem um agir da Tua presença, tem, Senhor, um manifestar da Tua glória em tudo que está acontecendo. É para que a igreja se firme mais, é para que a igreja acorda, é para que a igreja se levanta, porque o Senhor está preparando uma noiva adornada, uma noiva preparada para o noivo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus, Pai querido, que eu oro, Senhor, por todos aqueles que necessitam, por todos que precisam. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com cada um dos irmãos, e todos dizem: se Deus é por nós, ninguém. Deus abençoe a todos os irmãos, tenham uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus.